Vamos então continuar o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, pela médium Ivone do Amaral Pereira. São estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guias da médium. Capítulo 3, terceira parte, Frederico Chopin na espiritualidade. No dia 3 de janeiro de 1957, ou na madrugada desse dia, verificou-se a mais positiva e curiosa manifestação de Frederico Chopin, que tivemos a honra de espontaneamente obter, pois jamais temos provocado quaisquer das manifestações que recebemos, nem sequer desejando-as. Tais fatos, como os que passaremos a narrar, são, aliás, comuns nas atribuições de um médium, pois para isso recebeu ele o dom de intérprete do mundo invisível. Do contrário, não os citaríamos aqui, máxime por ser o manifestante um vulto que mais amado se torna quanto mais recuada fica a data em que viveu sobre a terra. Como de hábito, independente sempre da nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço, cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje, pois de alguma coisa conseguimos recordar-nos ao despertar. Apenas pudemos perceber que fôramos atraídas sob injunções de Charles, pois que o víramos aproximar-se distintamente antes de lançar a descarga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente no transe que se seguiu. Ao regresso, porém, mal despertávamos, notamos estar acompanhada também por outra entidade, além de Charles, reconhecendo tratar-se de Frederico Chopin, já nosso conhecido desde o ano de 1931. Totalmente desperta, mas ainda imobilizada, sob a dormência da letargia, compreendemos que se acentuava a materialização das duas individualidades em apreço, pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médios antes de que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza. Ao contrário, trazem-nos sempre até o aposento onde se encontra o corpo semimorto, ajudando-os na operação penosa de se reapossarem definitivamente do mesmo. No entanto, o amigo Chopin, sentando-se numa cadeira colocada em frente ao nosso leito, deixou-se materializar tão perfeitamente que apresentou todas as características humanas, enquanto, de pé, fluídico e transparente, levemente lucilante, com a sua indumentária de iniciado hindu, Charles, como se assistia ou presidia o fenômeno, pois os iniciados gostam de provocar sempre para os seus médiuns fenômenos empolgantes, a fim de instruí-los, preferindo, contudo, as manifestações tipicamente espirituais. Chopin entrou a narrar, então, os sofrimentos por que passou desde que se reconheceu irremediavelmente doente, atacado pela tuberculose. Disse da desolação que o dominou ante a impossibilidade de se dedicar aos trabalhos que pretendia levar a efeito, e aludiu às dificuldades financeiras que o afligiam, às humilhações e desgostos daí decorrentes, sem se referir jamais à sua grande amiga George Sand, mas, à proporção que narrava, evocando o próprio passado terreno, revivendo-o em si mesmo, transformava-se, voltou àquela fase da sua existência. Mostrou-se enfermo, tuberculoso, abatido, rouco, os olhos profundos e pisados, o peito arquejante, cansado pelo esforço da conversação. Vimo-lo tossir dolorosamente, expectorar, levar o lenço à boca, ter hemoptise. Vimo-lo suar e enxugar a fronte, o rosto com o lenço, e sentimos o seu hálito de doente do peito sem o devido trato. Não mais um espírito desencarnado, mas um homem gravemente enfermo, com todos os complexos do estado da encarnação. Chorava, revelando grande sofrimento moral, além do físico. Vejam, meus amigos, a que ponto uma materialização é possível, principalmente desse tipo, com uma posição do passado. Isso é muito importante, é um ensinamento que devemos acatar. Continuando. Assaltada então por um imenso e indefinível sentimento de angústia e compaixão,
mas ainda meio atordoada pelas últimas gradações do trânsito, levantamo-nos do leito, ajoelhamos diante dele e nos pusemos a chorar, também, pois o médium canaliza para si todas as impressões da entidade com que se comunica. Então tínhamos os braços apoiados sobre os seus joelhos e as mãos cruzadas como em prece, e ele nos pareceu tão sólido e material como qualquer humano. Dizia sentir febre, tocou nossas mãos com as suas, provando o que dizia. Sentimos com efeito que aquelas mãos estavam quentes e úmidas, acusando temperatura elevada. Queixou-se de que tinha o estômago e os intestinos inchados e doloridos devido à doença, a qual aqueles órgãos também afetara, e ao dizê-lo, comprimia-os com as mãos. O sofrimento que nas atingia era intenso e insuportável. Charles interveio, levantando-o docemente e furtando-o a si próprio de nossa visão. Mas, antes que se desfizesse de vez o fenômeno, tomamos em suas mãos e beijamo-las, exclamando: Adeus, Fred, pois esse é o tratamento que lhe damos sempre, durante os transes dessa natureza. Esse fenômeno deixou-nos entristecida, abalada durante muitos dias. De outra feita, isto é, a 10 de março de 1958, materializado plenamente à nossa frente, recordando seu estado humano, deixou-se contemplar muito agasalhado, com roupa de lã, envolvido num pequeno cobertor, ou manta, que lhe tomava a cabeça e os ombros, emprestando-lhe aspecto feio. Dizia estar mal durante o inverno e, no período das chuvas, mostrou os pés que estavam inchados, coisa difícil de um médium poder observar, os pés de uma entidade desencarnada, mesmo quando materializada. Observamos novamente que suas calças eram de tecido de lã azul, com particularidade de mostrar pequenos pontos reluzentes em alto relevo, como gotas de orvalho. As meias também eram de lã, de cor branca, branco marfim, quase creme, e que usava chinelos muito grandes, arrastando-os ao caminhar, parecendo que não lhe pertenciam. Essa materialização, tão perfeita quanto a antecedente, fez-no vê-lo sentar-se ao nosso lado num divã. Sentimos o contato da sua presença, a impressão do calor natural de um corpo carnal, como se realmente se tratasse de uma pessoa humana que nos visitasse. Não nos recordamos, porém, de nenhuma conversação substancial ou doutrinária que tivéssemos. Jamais lhe perguntamos algo e nunca somos a primeira a falar. O que, de igual modo, acontece sempre que nos comunicamos com outros espíritos. Note-se que a conversação assim realizada nunca se processa através da palavra enunciada, mas telepaticamente, o que é um tanto mais eficiente do que o verbo falado, a tal ponto que o médium distingue as vibrações de todos os seus guias e amigos espirituais e reconhece-os como se tratasse de um tom vocal de cada um deles. É possível que durante a emancipação do nosso espírito pelo transe letárgico ou desdobramento tenhamos conversações substanciosas com esse encantador espírito. Mas em vigília, nossos entendimentos são curtos, embora afetuosos e muito interessantes, servindo geralmente para identificá-lo. Pediu-nos certa vez, muito delicadamente, que tomássemos um professor de música e aperfeiçoássemos o nosso conhecimento de piano, com fervor e vontade, porque se assim fosse, afirmou ele, eu poderia realizar o meu desejo de, por seu intermédio, então, dar-lhe-ia mensagens do gênero que mais me interessaria, pois somente me expressarei pela música. Mas não sendo possível atendê-lo, porquanto sabemos que a arte arrebata o espírito e julgamos serem outros os nossos compromissos com a doutrina espírita, resignamo-nos ao pesar de não satisfazer o desejo do querido amigo nesse particular. Asseverou-nos que sabia ser ele muito amado pelos brasileiros, o que particularmente o internece, mas observa que ninguém lhe dirige uma prece e que necessita esse estímulo para futuras tarefas que empreenderá ao reencarnar, quando pretende servir a Deus e ao próximo, o que nunca fez através da música. Declarou que, salvo resoluções posteriores, pretende reencarnar no Brasil, país que futuramente muito auxiliará o triunfo moral das criaturas necessitadas de progresso, mas que tal acontecimento só se verificará no ano 2000 em diante, quando descerá à Terra
brilhante falange, com o compromisso de levantar, moralizar e sublimar as artes. Não poderá precisar a época exata, só sabe que será depois do ano 2000 e que a dita falange será como que capitaneada por Victor Hugo, espírito experiente e orientador, a quem se acha ligado por afinidades espirituais seculares, capaz de executar missões dessa natureza. Então, meus amigos, vejam que bela notícia temos aqui, que a partir do ano 2000, em várias oportunidades, nascerão espíritos dedicados à arte, à literatura, à pintura, à escultura e ao teatro, a tudo. Isso muito nos faz alegres, porque as artes estão deveras esquecidas em nosso planeta. O que temos tido são arremedos muito primitivos, não é verdade? Então, esses jovens devem estar com 20 e poucos anos, pouco mais, pouco menos, e em breve teremos notícias dessas produções artísticas. Será muito bom, será muito feliz para todos nós. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês na continuidade do capítulo. Abraços!